Eu vou pegar 4 pontos aqui. A questão do ambiental, os problemas ambientais que a gente está vivendo hoje, o que é a sintropia que remete à condição de abundância, a floresta como base para a criação dessa nova agricultura e os elementos que eu estou chamando da agricultura na Caatinga, que é a minha experiência na Caatinga, onde a gente demonstra aquilo que já sabemos, né, seu Zé? Que a Caatinga é rica, é bonita, tem água e não é o local da miséria nem da fome, conforme as propagandas anunciam por aí, né? Veja só, a gente logo pergunta, o que é que tem causado todos esses problemas ambientais que a gente está vivendo? A desertificação, enchente, né? E esse prolongamento, a incapacidade de resistir às condições de estiagem. Por que nós estamos vivendo essa situação, né? Porque ela não é natural, né? Ou seja, a natureza não produz deserto, não promove enchente de rios, tudo isso é artificial, né? Assim como a falta de capacidade de resistir a um período longo de estiagem, que as pessoas mais antigas, né, minha amiga, sabem muito bem, que antigamente tinha a estiagem, mas não tinha a seca, a miséria, tinha produção, as coisas, né, se produzia muito em tudo quanto é lugar. E aí esgotou essa condição. Então, não é natural, a fome, a miséria não é natural. Ou seja, essa situação que a gente está vivendo hoje, ela é produto de uma contradição. A contradição entre a agricultura de um lado e a natureza de outro. Então, como a gente se afastou da natureza, a agricultura se afasta da natureza e cria uma agricultura artificial e a natureza está lá. A natureza fica apenas como fonte de recursos. Então, essa separação entre agricultura e natureza, criou-se essa agricultura de monocultivo, certo? Que tem, como a gente diz, é uma agricultura de mineração. Do mesmo jeito que tira o ouro daqui, né? Tira o ouro e depois esbagaça a condição local e não sobra nada e a riqueza vai toda embora. A agricultura de monocultivo faz a mesma coisa. Planta sisal, tira os minerais do solo para fazer o sisal, para virar fibra e não repõe nada. Então, é o que a gente chama de agricultura de mineração. Tá? Então, quando você viu um plantio de sisal, um plantio de eucalipto, certo? Qualquer coisa que você vê assim, um monocultivo, aquilo é uma mineradora, que só vai ficar o deserto e solos impactados. Então a gente precisa, né? A gente tratar a agricultura com esse conceito é fundamental, né? Isso que vocês estão vendo aqui é uma área de produção de carvão. Cada bolinha dessa aqui é um forno de fazer carvão. Esse assunto nós nunca vimos na imprensa, nem na escola, em lugar nenhum. Eu tenho certeza que aqui é a primeira vez, exceto as pessoas que estavam ao outro lado, né, que já viram alguma coisa, mas esse é um assunto que não aparece em lugar nenhum. Você imagine a quantidade de carvão que é produzido aqui, aqui é no Maranhão e aqui é no Pará. Por que tanto carvão na Amazônia? Porque no Pará descobriu a indústria do ferro, a mina de ferro. Para transformar o óxido de ferro, que é o minério, em ferro puro, utiliza-se o carvão em alta temperatura, funde o carvão com o carbono do carvão com oxigênio, e limpa e faz o ferro, né? Então, esse carvão é utilizado na siderurgia. Por isso que as florestas de Minas foram destruídas. Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, sul da Bahia, a Caatinga da Bahia do Sul fornece muito material para a siderurgia mineira. Isso está acontecendo agora no Pará. Então, os problemas ambientais na Amazônia é também decorrente dessa mineração feita por exploração do carvão e ninguém planta nada, né? Essa reportagem aqui é do Serviço Nacional de Informações Florestais. É um órgão do governo federal. Então, a gente vê como o governo federal
não é o atual, como o Estado brasileiro trata o meio ambiente. Está neste boletim que o mercado de lenha no Nordeste movimenta 2 bilhões e emprega 35 mil pessoas. Isso é dito com orgulho, com vantagem, né? Significa a destruição da caatinga. Mas transforma isso num ganho, né, com essa informação. Então isso é uma manipulação e não nos dá as condições de refletir sobre esse problema, e o próprio governo auxilia nisso, trabalha com isso. Ou seja, tira a madeira, caminhões e caminhões de madeira circulando aí, é uma imagem que a gente conhece, certo? Que leva para ou para a siderúrgica, ou para as fábricas de cerâmica e gesso aqui em Pernambuco, que é o maior produtor de gesso do Brasil, exporta gesso para o Brasil todo, para a construção civil, para sete coisas, né? Então, é este mecanismo de siderurgia, cerâmica e gesso, entre outras coisas, mas esse é o principal, porque esse é o industrial. A gente circula o Brasil todo, circula essa caatinga toda, é tudo com casa de bloco. Casa de bloco, bloco não chove do céu, é cerâmica, que queima lenha para fazer bloco, abandonando nossa tecnologia do adobe, do pau a pique, ou da casa de enchimento, né? de taipa, que são tecnologias que poderiam estar aí acontecendo e salvando a caatinga. Mas isso não dá dinheiro para o negócio da cerâmica. Então, se vocês observarem, toda a movimentação redunda em lucro para a siderurgia, para a cerâmica, para o gesso, nesse caso desses exemplos que eu estou citando aqui. Tá? Enquanto isso, o meio ambiente está sendo destruído. Né? O que é essa agricultura, portanto, que prevalece hoje em tudo quanto é lugar, onde a gente vai tirando as florestas e botando monocultivo? Ou seja, elimina-se as florestas e a gente tem que observar, para fazer o monocultivo, que não existe nenhuma planta, nenhuma que viva sozinho. Todas as espécies, todas as plantas, elas estão associadas com alguém, com outra planta, com outros animais. Aí a gente monta um monocultivo. Isso é completamente artificial. Isso é a solidão da planta e em forma de monocultivo. Então o que é isso aí? Como isso não existe na natureza, aí aparecem os insetos, né, as chamadas pragas, as formigas e etc., para destruir essa condição. Porque ela não é natural, ela é artificial. Então, os recursos que a natureza utiliza, a indústria chamou de praga. Na verdade, é uma correção para um problema. Aí o que é que a indústria faz? Fabrica veneno, aplica veneno, destruindo rio, pessoas, doença, enfim, criando esse impacto que a gente está vivendo. Então é um monocultivo industrial com uso de venenos que gera o problema que a gente está vivendo. Né? E a criação do gado é a mesma coisa. Elimina a diversidade da floresta para implantar monocultivo de capim, que é a criação de gado. Então, na natureza não existe capim, só capim. Existe floresta. E aí o recurso é destruir a floresta para criar gado. Então são esses elementos, tem outros tantos, mas esse é o que interessa, que leva à condição de desertificação, como está acontecendo aqui no Nordeste e como está acontecendo no Rio Grande do Sul. Né? Então, entre essa situação, a gente, toda vez que vai se tratar assunto de ambiental, pode observar na escola, na imprensa, em tudo quanto é lugar, fala que é o aquecimento global, que é a mudança climática, sempre acha uma desculpa para botar um pano na frente da verdade, que na verdade é a agricultura de monocultivo conduzido pelas indústrias para enriquecer os industriais. Certo? Então é esse mecanismo e ele precisa mentir para o povo. E mente quando diz que o problema ambiental é decorrente do aquecimento global ou das mudanças climáticas. Isso é falso. Né?